Lugino? Mário, E aí, me ouve? estou te ouvindo bem, e você? Também, te ouvindo bem. E aí, tudo certo? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo, e contigo aí? Tudo certo também, graças a Deus. Que Tudo, bom, que tudo em bom. paz. Aqui no, ainda no escritório, né, não pode parar, enfim, A logo gente mais. eu também estou no escritório ainda, Ah, não é, pode então. parar, é. Logo mais voltamos para casa, né? Pro terceiro tempo em casa. É isso aí. É isso aí. Lugino, bom, cara, prazer imenso ter você na minha live aqui, nessas brincadeiras de live que no fim estão ficando muito sérias até, viu? Tá, eu tenho acompanhado as lives e tá muito legal, viu? Puta É, iniciativa então. bacana. Você vê que a crise, as dificuldades sempre acabam trazendo oportunidades de fazer coisa nova, né? Exatamente. Então, mas você sabe que na verdade surgiu de uma ideia de tentar promover amigos, colegas que também são prestadores de serviços e no fim os conteúdos têm sido tão agradáveis assim para a galera que tem assistido, porque Uhum. acaba sendo conteúdos diferentes e mais próximos da realidade das pessoas, né? Porque acaba que não fica algo, aquele cara que tá afim de atrair seguidor, aquela ideia meio maluca de rede social. Não, a gente está falando de realidade nossa, de Piracicaba, de Americana, de Santa Bárbara, né? Exatamente, é. Então tem mais esse cunho. A ideia nunca foi atrair seguidor nem nada, foi sempre realmente poder, de certa forma, contribuir com a galera, trazendo pessoas que eu conheço, que são de total confiança minha e que eu normalmente trocaria uma ideia agora na crise para falar, e aí, como é que está o seu negócio, como é que você está sobrevivendo? E ao invés de fazer isso só para mim, compartilhar isso pro pessoal. Então, cara, obrigado mesmo por você estar aí cedendo seu tempo para mim, tá? Beleza, Mário. Show de bola. Parabéns pela iniciativa. Legal. Bom, Gino, só para a gente sempre deixar, como eu sempre faço no começo das lives, né? Caso caia a live, a gente reabre ela e voltamos a falar de onde paramos, tá? Porque às vezes cai sinal na internet e ela some. Aí a gente volta de onde paramos. Ok, E, fechado. e as perguntas que forem surgindo aqui do pessoal para você, eu vou salvando elas aqui e aí eu vou te fazendo as perguntas conforme for desenrolando o nosso papo. Então não precisa ficar preocupado com as perguntas que vão subindo e tal, que eu estou marcando elas aqui, tá? Tá legal. Bom, Gino, essa mesma conversa nossa, ela vai ficar depois também salva aqui nos stories por 24 horas e eu vou depois subir elas no YouTube também e compartilho depois o link com você, beleza? Beleza, Mário. Vamos lá então, Gino. Primeiro de tudo, eu queria que, para quem já está nos ouvindo aí, que você falasse um pouquinho quem é o Luigino do Tecnosupply, para quem ainda não te conhece, fazendo um favor, um breve resumo aí do seu perfil. Tá bom, vamos acelerar isso aí para a gente ser produtivo. A Tecnosupply é uma empresa que nasceu aqui em Piracicaba em 2000. A gente está fazendo 20 anos esse ano. Basicamente, o negócio iniciou em 2000, focado na prestação de serviço de desenvolvimento de sistemas de automação para a área industrial, usando basicamente algumas tecnologias que a gente já importava e iniciou a importação nessa fase de 2000, né? E junto com os serviços vieram algumas necessidades também de clientes em adquirir os equipamentos. Então a gente comprava às vezes o equipamento aqui no mercado nacional, fazia os trabalhos de engenharia, vendia os sistemas e isso também abriu uma porta para a gente começar a importar os produtos. Nesse processo de importar os produtos, a gente acabou se tornando representantes e contato técnico de algumas fábricas, de algumas empresas de fora do Brasil, principalmente aí alguns países da Europa, Estados Unidos, são os maiores fornecedores nossos hoje. Uhum. E com isso vieram surgindo novos desafios em também ter alguma coisa de tecnologia nossa. A gente nunca gostou do processo de a gente só trazer tecnologia de fora, só trazer equipamentos de fora. Então a gente sempre teve uma iniciativa aqui de tentar desenvolver alguma coisa aqui no Brasil. Apesar de todas as dificuldades e as condições do ambiente de negócio que a gente tem aqui, a gente ainda persiste nesse sonho de também desenvolver, não só de importar tecnologia, importar equipamento no segmento industrial, mas também desenvolver coisas para esse segmento com tecnologia que a gente, ou com inovação que a gente tem feito aqui no Brasil. Show.
Maravilha. Gino, bom, e é sobre isso que a gente vai falar, né, cara? Sobre tecnologia, esse é o foco do papo aqui. Uhum. Eu queria dar boa noite aí para quem está entrando agora. Pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Bom, Gino, acho que a primeira pergunta, que inclusive a gente tinha discutido um pouco aí, é definir o termo tecnologia, porque tem muitas aplicações, tem muitas variáveis. Me fala um pouco o que é tecnologia do seu ponto de vista. Olha, Mário, essa é uma pergunta que parece fácil de responder, mas eu não acho ela fácil de responder. E até hoje eu, às vezes, encontro dificuldade em poder qualificar aquilo que a gente tem feito, ou num projeto novo, ou de algo que a gente já fez. Existe muita confusão, e eu me incluo nessa confusão, entre, por exemplo, quando você fala de uma empresa que desenvolve tecnologia ou uma empresa que faz inovação, Tá. que são coisas diferentes, né? E que têm conceitos diferentes. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu entendo hoje, inclusive conversando com um amigo nosso em comum, estava conversando esses dias com o Matheus, né, a respeito sobre inovação, sobre essa questão da inovação. E o que eu entendo hoje, assim, para tentar resumir muito rapidamente, é que a tecnologia ela é uma ferramenta do processo de inovação. Então, assim, hoje o que a gente faz aqui é utilizar algumas tecnologias já existentes, eu vou explicar, dar alguns exemplos em relação a isso, e usar essa ferramenta que a gente chama de tecnologia para criar inovação. E a inovação é um ponto importante, que é uma coisa que eu demorei um tempo para entender um pouco esse conceito. A inovação ela está relacionada ao processo, a tendência de mercado e ao mercado diretamente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente já cometeu enganos no passado de desenvolver ou de criar uma inovação, mas que não estava conectado ao mercado. Ou seja, Hum, aquela tecnologia empregada nessa inovação, ela não deu resultado, ela não foi próspera, porque faltava o componente do mercado nesse negócio, da mudança de tendência usando aquela tecnologia e criando aí uma inovação. Tá? tá. Então, assim, para ter uma definição clara, eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar todos os smartphones que a gente tem hoje, na atualidade, eu Perfeito. diria para você que 99% deles tem a tela com touchscreen. Então, você Sim, toca na tela, né? perfeito. A tecnologia do touchscreen, ela é datada da década de 60. Caramba. Tá? Então, é uma tecnologia que começou lá em 60 para substituir algumas operações, inclusive na área industrial, Tá. principalmente para processos em que haveria seleções e processos de fabricação de máquinas, né? E, obviamente, que essa tecnologia ela vem evoluindo. Então, você tinha um sistema de touchscreen lá na década de 70, 80, ou Perfeito. até na década de 90, ou no início dos anos 2000, que você não conseguia fazer gestos com o touchscreen. Você apertava Sim. e tinha uma função. E dependendo de onde você tocava na tela, você não conseguia ter todo esse processo. Era um Quando teclado touch, entrou, né? era basicamente um teclado touch, uma tecnologia resistível. Então, a tecnologia que a gente está falando é a tecnologia touchscreen com sistema de capacitância, onde você toca o dedo, ele reconhece que a capacitância mudou e dá o acionamento, tá? Então, essa Perfeito. é a tecnologia. Agora, quando você fala da inovação em relação ao touchscreen, a gente está falando de uma criação de tendência, por exemplo, que o iPhone criou, que é você Perfeito. fazer gesto passando na tela, que você ter múltiplos dedos na tela para poder dar comandos diferentes. Então, Sim. na verdade, o que o Steve Jobs fez, o que a Apple fez nesse negócio? Ele pegou uma tecnologia já existente, ele melhorou essa tecnologia, ou seja, hoje o touchscreen ele tem milhares de pontos, uma matriz de milhares de pontos, e transformou o quê? Numa tendência de mercado. Vamos falar assim, num processo novo de você acessar as coisas. Então, assim, Sim. depois da evolução do touchscreen, nunca mais foi igual o Sim. jeito que você opera o sistema. Tanto é que se você pega crianças hoje, eu tenho um filho de Uhum. 10 anos, né?
Eles nasceram basicamente fazendo assim para mudar a página, né, da tela. Para ele é uma commodity, né? Para ele é uma commodity. Então, assim, o que a Apple fez, na verdade? Ela pegou uma tecnologia existente que ela foi melhorando durante os anos. Era um negócio super rudimentar lá em 60, foi melhorando muito e transformou isso numa inovação que, vamos falar assim, criou um novo conceito de você interagir com o dispositivo eletrônico, né? Então, aí eu tento explicar para você a diferença entre, por exemplo, realmente a tecnologia e a inovação. Você vê que a inovação está conectada com o consumidor, com o cliente, com o usuário, com uma tendência, com uma coisa totalmente disruptiva em relação à tecnologia que a gente entende como ferramenta. Eu vou me permitir fugir um pouco do script que eu tinha criado aqui, é que você falando me veio várias perguntas mentais, né, que já foram caindo na minha mente. Baseado no que você está falando, eu posso entender hoje que o Brasil, e aí vem uma percepção que eu gostaria que você me desse. Hoje o Brasil, ele tem um espírito de inovação, por ser um país empreendedor, eu posso fazer essa afirmação talvez, mas que não tem tecnologia? Isso é um fato, né? Para você ter uma ideia, a única indústria de microchip aqui no Brasil, ela fica no Rio Grande do Sul e basicamente ela é totalmente subsidiada e ela produz praticamente nada. Então, quando você fala do nosso negócio, que é a tecnologia de microeletrônica para a área industrial, eu diria para você que tecnologia pura, como a gente está falando, por exemplo, de uma tecnologia do touchscreen, uma tecnologia, por exemplo, do radar, são tecnologias que são antigas e que foram sendo adaptadas, eu diria para você que o Brasil praticamente não tem nada. Por outro lado, o Brasil, e tem muita gente extremamente qualificada em usar essas tecnologias disponíveis para criar inovação. Eu acho que o brasileiro tem uma característica fantástica de realmente pegar essa ferramenta tecnológica e transformar isso realmente numa inovação. Isso sim, eu acho que é um diferencial do perfil técnico do empreendedor brasileiro que trabalha com inovação de tecnologia. Sim. Quando você falou isso para mim foi ficando evidente quando você diferenciou uma coisa da outra, que nós somos um país de inovação. Veja o quanto startups a gente tem, só aqui em Piracicaba, no agronegócio, a quantidade que nós temos, mas que fazem uso de importação de equipamento, né, importação de material para poder desenvolver a inovação. Então, para mim, foi ficando meio que claro essa imagem de um conceito com o outro. Você está falando, e eu vou falar para você que esse é um ponto extremamente desafiador. Você pega, por exemplo, no nosso mercado, por exemplo, né? O processo de desenvolvimento de uma inovação, de um produto eletrônico hoje no nosso segmento, ele passa por basicamente 4 fases, né? É a fase que você faz, tem a ideia daquele produto, obviamente que às vezes essa ideia ela vem do próprio mercado, né? Do cliente, o cliente vem com um desafio para você resolver um problema tecnológico ou criar um produto determinado. Após isso, você tem aí o design dessa inovação. O segundo ponto, começam as maiores dificuldades. O próximo ponto, ele passa para você criar um protótipo. Tá? Dentro do nosso segmento, um protótipo de microeletrônica, ele envolve a compra de componentes. Né? Então, você fala assim, bom, os componentes eles não estão aqui. Né? Então, as empresas que consomem componentes eletrônicos, os fabricantes de equipamentos eletrônicos, eles já têm acordos com os fornecedores de componentes e importam os componentes em grande quantidade. Então, quando você fala de fazer um protótipo de 1 ou 2 unidades, você começa a ter uma dificuldade do quê? De ter os componentes. Você ter acesso aos componentes. Tá, então, a partir do momento que você faz um protótipo ou conseguiu passar essa barreira de ter os componentes, você vem para um segundo momento que é testar a tecnologia, testar a inovação. E aí você precisa o quê? De equipamentos de laboratório. Você precisa de sistemas equipados para poder testar, ver se aquele protótipo atende aquelas necessidades, o equipamento está performando conforme você desenhou. E para isso você também tem que adquirir equipamentos que são extremamente caros,
que tem impostos altíssimos e que você não tem acesso fácil a esses equipamentos. E aí chega num terceiro nível, que se você passou esses dois, que é a fase de você o quê? Produzir. E aí você tem uma outra barreira, né? Você tem escala. Você fala assim, bom, eu vou produzir para o mercado brasileiro da área industrial. Aí você fala assim, bom, eu vou produzir 100 peças desse equipamento, dessa placa, né? Eu vou dar um exemplo depois de uma placa aqui que a gente fez, né? Aí você chega na indústria nacional, você fala, bom, 100 placas não dá para a gente fazer, a gente tem que fazer acima de 5 mil. Sim. E aí você começa a falar assim, bom, eu cheguei num ponto que eu vou ter que ter um investimento enorme para um mercado que é relativamente pequeno. Pequeno. E você não tem acesso, de repente, aos mercados. Então, eu acho que a história do empreendedor, do cara que desenvolve, que nem a gente aqui, passa por contornar esses desafios, que são desafios grandes. E aí eu posso contar algumas experiências que a gente teve para a gente poder tentar ultrapassar essas barreiras, né? Porque não pode ser um negócio desanimador, tem que ser um negócio, obviamente, que a gente tem que ser um desafio mesmo, né? Ser um desafio. Por outro lado, é o que a gente sempre fala, Mário, esses desafios enormes que a gente tem, se você pegar o mesmo empreendedor no mercado americano, com aquela condição de ambiente, ele já ultrapassa essas 3 fases de forma meio que automática. Ele não tem essas barreiras. Por quê? Porque o acesso, o ambiente de negócios naquele lugar propicia isso. Então, não é que o Brasil é pior ou melhor, por exemplo, que uma empresa americana. Eu tenho absoluta certeza hoje de que empresas brasileiras e profissionais brasileiros têm altíssima competência para desenvolver inovação. Infelizmente, não tem um ambiente correto. Perfeito. Isso realmente é um diferencial enorme. Com certeza. Eu vou aproveitar e incluir aqui já uma pergunta que chegou. Gente, me desculpe não chamar por nome, mas como eu não conheço a pessoa, eu vou ter que ler o Instagram, né, a conta. É o Doug Host. Ele fala assim, além das limitações... Douglas? Ah, legal. Douglas. Boa noite, então, Douglas. Desculpa. Além das limitações técnicas, temos dificuldades legais e burocráticas, não? Né? Ele pergunta, além das limitações técnicas, a gente tem dificuldade legal e burocracia para fazer a tecnologia acontecer. Antes até de você comentar, Lugino, eu queria comentar um pouco até do meu aspecto, né? Que é a questão de cadeia logística, importação. A gente assusta o desenvolvedor de tecnologia no Brasil quando ele ainda não fala muito sobre importação, não está habituado. Quando a gente fala que para ele trazer uma amostra, ele vai ter que pagar imposto. E aí você vê em muitos países que desenvolvem tecnologia que, se é para prototipar, o cara tem subsídio de não pagar o imposto, né? E condições de desembaraço de produtos diferenciadas, enfim, você tem condições logísticas que favorecem também esse desenvolvimento. E também depois teve um estudo que eu desenvolvi com o Cristiano Morini, que também você conhece, lá para o mestrado da Unicamp, que a gente avaliou por que o Brasil, alguns fatores que o Brasil não fazia parte de cadeias globais de valor, né? E a gente encontrou, além do problema do custo, né, aduaneiro que impacta nisso, a gente encontrou o distanciamento logístico, porque descer isso para o Brasil Sul, depois subir para voltar para um processo no hemisfério norte, encarecia, e o idioma. Então são dois fatores que às vezes a gente nem considera, que parece que são insignificantes, mas você fazer esse movimento logístico de descer para o Brasil para um protótipo ou para participar de um processo de cadeia global. E o idioma, a gente não falar inglês, a gente não se comunicar facilmente com outro país, foram 2 fatores que a gente encontrou em milhares de artigos. Você tem total razão. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2016, a gente estava desenvolvendo uma inovação de um equipamento chamado giroscópio. Esse equipamento, basicamente, o que ele faz? Qual que era o objetivo dessa inovação? Traçar o perfil de condução de caminhões para você ver como o motorista trabalha com uma determinada carga. Então, por exemplo, se você tem lá o cara transportando uma carga sensível, a ideia era medir o quê? Qual que eram as acelerações nas curvas, se ele estava realmente seguindo a recomendação para poder tomar cuidado com a carga, e é isso aí, ser um produto para a seguradora usar e tudo mais. Resumindo uma longa história, a gente precisava de uns componentes para esse projeto, que obviamente a gente encontra com uma extrema facilidade no mercado americano, que são acelerômetros. Tá? Eu vou te dar um exemplo depois de um acelerômetro aqui.
A gente não conseguiu importar esse acelerômetro para o Brasil. Por quê? Porque esse era um equipamento restrito. Esse equipamento, esse acelerômetro, esse microchip, ele pode ser usado em plataforma de lançamento de mísseis, ele pode ter aplicações militares. Então, o governo americano não permite esse tipo de exportação em pequena quantidade para prototipagem, por exemplo. Então, esse processo inviabilizou o desenvolvimento dessa inovação. Simplesmente inviabilizou o projeto. Simplesmente inviabilizou o projeto. Por quê? Porque a gente não tinha acesso ao componente. Você pode, obviamente, que se você quiser o componente, você vai para os Estados Unidos, pega o componente, põe embaixo da mala e traz. Mas eu estou falando o seguinte, o ambiente ele é muito hostil com a inovação, né? Então você pega, por exemplo, não sei se você vai conseguir ver na câmera, só para te dar um exemplo, esse componente aqui é esse pequenininho que está na placa aqui. Esse aqui é uma tecnologia, para quem conhece a bússola, né? A bússola é uma tecnologia, sei lá, rudimentar, né? Essa aqui é uma bússola eletrônica. E esse componente é um acelerômetro. Então, é um tipo de componente que tem, dependendo da precisão que ele tem restrição para você importar. Entendi. Então, aí você adiciona o negócio da língua, que você falou, você não consegue contato com o fornecedor. Então, assim, você tem um ambiente muito agressivo para aquele cara que está querendo inovar, né? Sim. Aí, Luigino, só para a gente entrar não sair ainda desse tema, mas avançar um pouco no sentido de recurso, cara, recurso financeiro. Vamos falar de recurso financeiro. Você é uma empresa de tecnologia, legal. Hoje você tem a questão das startups, que elas fazem os seus desenvolvimentos e depois chega um momento que elas podem ser aceleradas, receber aportes e tudo mais. Mas uma empresa igual a sua, todos esses anos que vocês vêm desenvolvendo tecnologia, como é que é o acesso ao crédito? Você recorre à iniciativa privada, tem iniciativa de crédito público para isso? Enfim, me conta os desafios disso. Olha, a gente já teve várias coisas em relação a isso, tá? A gente já teve participando de 3 rodadas do Inova BNDES, na época que teve esse programa do BNDES. Foi muito difícil esse negócio, porque nas 3 ocasiões a gente participou do Inova Med, que era de inovação de produtos médicos, Inova Agro, que era também inovação para e o Inova, eu não lembro agora, tem uma outra benefício do BNDES em relação a isso. Todas as vezes que a gente ia apresentar o nosso projeto, a gente deparava com pessoas que não tinham a mínima ideia do que eles estavam fazendo lá em relação a entender aquilo que a gente queria fazer. E aí você chega num ponto assim, resumindo também uma história longa. Precisa-se de uma quantidade enorme de garantias, precisa ser uma burocracia gigantesca para a gente conseguir o negócio. Então, o que a gente faz? A gente desiste, porque você fala, não é possível a gente chegar num ponto de que o recurso está disponível para quem já tem o recurso. Exato. Então, assim, as conclusões que a gente chegou em todos os processos foram esses. A gente teve um caso de sucesso que foi com o Desenvolve SP, que é um projeto, que é um recurso baseado em algumas coisas da FAPESP. Estadual, né? Estadual, e a gente teve um sucesso naquele sistema. Naquela linha. Naquela linha. Foi a única que a gente conseguiu ter uma chance de conseguir apresentar de uma forma melhor o projeto. No BNDES, quando a gente ia falar com o consultor no BNDES, não desprezando as pessoas mais jovens, mas assim, era um tipo de pessoas que estavam lá que não faziam a mínima ideia daquilo que a gente estava falando, né? Principalmente no que tange a questão da microeletrônica, de desenvolvimentos específicos, né, nessa área de hardware, de eletrônica e firmware. Então, você vê que até a interlocução com o ambiente de fomento financeiro, ele é muito ruim. Sim. As pessoas, eu vejo que esses bancos, principalmente de fomento, eles não estão preparados. E vou falar uma outra coisa para você, que aí também, talvez até nem todo mundo goste, né? Você vê que hoje o recurso de pesquisa e desenvolvimento, ele é elitista para aquele grupo de pesquisadores que estão na academia, né?
E você vê um lapso enorme hoje entre o que a academia está querendo patentear e fazer com o que o consumidor quer comprar. Sim, E aí o cara tem que ter um doutor junto, você tem que ter um pesquisador da FAPESP junto. E você fala, meu, eu não preciso disso aí. Só como dar um exemplo, né? sim, Steve Jobs, Bill Gates, nenhum deles não tiveram formação em faculdade nenhuma. sim, sim, Esses caras revolucionaram o negócio com tecnologia, né? sim. Então, assim, as dificuldades que a gente encontrou foi essa, o único que a gente conseguiu algo real e prático foi com o Desenvolve CP, que é um convênio com a FAPESP, e entendendo Sim. muito bem o nosso projeto, a gente conseguiu avançar. Sim. A gente, na quinta-feira eu comentei com o Rogério, professor mestre lá da Unimap, você conhece também, exatamente esse distanciamento entre setor privado e universidade no que diz respeito à inovação e foi exatamente isso. Não dá nem para a gente comparar, fazer paralelismo com Inglaterra, com Estados Unidos, porque é um ambiente completamente Não, distinto de como funciona, né? Tamanha a proximidade que há, a conexão que há entre esses dois agentes, né? Tanto que a demanda acaba pingando na universidade para eles resolverem o problema, né? Hoje já tem essa conexão tão estreita que a gente não consegue nem imaginar como seria isso aqui, né? Em termos de metodologia do desenvolvimento, né? E ainda com relação ao crédito, Gino, uma coisa que eu percebo aqui de algumas pessoas alguns clientes nossos aqui, é que tem um agravante ainda terrível no sentido da compra do consumidor final. Porque como a gente não tem muitos insumos que são destinados à montagem de um equipamento de tecnologia, dependendo da quantidade, né, do percentual de insumo importado que você não consegue depois dar critério de nacionalidade para ele e não consegue vendê-lo com BNDES, né? Ou seja, torna exatamente. inviável a venda ainda, né? Exatamente isso. E você tem alguns detalhes aí que, aí, vamos falar assim, a gente não está fazendo terrorismo com o negócio aqui, porque a gente quer também motivar as pessoas a criar É, inovação, né? sim. Mas algumas coisas não são cobertas no processo. Por exemplo, se você falar assim, olha, a gente desenvolveu agora, ano passado, um equipamento e a gente aplicou patente. Você tem um custo enorme para fazer uma patente, por exemplo. É, Você está pegando agora o caso do coronavírus. E falta respiradores, por exemplo. Eu tenho certeza que tem empresas no Brasil extremamente capacitadas para desenvolver esses tipos de equipamento. Mas o cara não consegue hoje pagar uma licença para se credenciar na Visa. Sim. Ele gasta todo o recurso dele para o protótipo, para o piloto, chega na Anvisa e fala, cara, não tem mais condições. E nenhum desses fomentos hoje, eles dão recurso para você, pelo menos aquilo que a gente teve acesso, a parte de serviços, que Sim. envolve, por exemplo, patente, que envolve, por exemplo, licença em órgãos como a Anvisa, certificações internacionais do produto, Sim. certificação CE, certificação FCC, certificação Sim. UL. Então, assim, você tem dificuldade depois de vender aqui, que o Brasil é relativamente um mercado pequeno comparado com os outros, e depois você tem dificuldade de vender lá fora. Uhum. Sim. Então, essas são as dificuldades. E aí, obviamente, que a gente sendo pragmático, a gente tem que tentar desviar dessas dificuldades, né? Perfeito. Tem uma pergunta do Douglas aqui, Ah, novamente, que ele fala assim: você acha que essa crise que tivemos, que mostrou a nossa imensa dependência de mercados externos para componentes tecnológicos, vai servir de estímulo de transformação da nossa indústria? se você for pegar, quando a gente trata de componentes como um componente como esse, por exemplo, que está na placa, por exemplo, você está vendo? Uhum. Tem esse Sim. componente. Eu acho que o Brasil ainda vai ficar dependente por algumas décadas, talvez, eu diria. Só para você Tá. ter uma ideia, a gente recebeu uma consulta semana retrasada aqui do Ministério da Saúde para comprar 20 mil componentes eletrônicos para fabricação de respiradores. Esse Tá. componente só é feito num lugar, é só feito nos Estados Unidos. E é um fabricante só, que é a Honeywell. É um dos maiores fabricantes Sim. de componentes para essa área. Ou seja, é um único fornecedor que existe no mundo. Uhum. Estamos presos com isso, sem chance. Obviamente que eu tenho certeza que o brasileiro, de repente, pode criar alternativas. Mas aí volta aquele ponto que a gente acabou de conversar. Ele vai conseguir trabalhar isso na Anvisa? Ele vai conseguir superar o lobby de uma empresa que fabrica esses componentes a nível global?
ou fabrica o equipamento a nível global. Então, assim, são desafios difíceis. Mas eu acho que o Brasil tem que buscar, as empresas têm que buscar alternativas de se resolver isso. A gente buscou algumas e tem funcionado. Sim. Aí, só para fechar ainda essa série de perguntas aí anteriores, pessoal, quem quiser perguntar, pergunta para o Ligino, aí aproveita esse momento para ele poder te ajudar, enfim, para poder compartilhar informações. Gino, eu queria só entrar num ponto que eu acho que também é importante você falar, que é a conquista da credibilidade. Uma empresa brasileira desenvolvendo tecnologia, como que isso é demonstrado, como que isso aparenta no mercado externo? Que tipo de percepção você tem sobre isso? Porque eu já tive casos aqui, por exemplo, de empresas que são indústria, de chegar no mercado externo e mostrar o vídeo do produto para alguém lá fora, e o cara fala assim, mas onde é feito isso? Ah, no Brasil. No Brasil, o cara não acreditar muito, não tem nem essa percepção. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Mário, isso aí é um fato, acontece isso mesmo, tá? É, a única forma que a gente conseguiu achar de resolver essa questão foram duas coisas. Primeiro é ter patente do produto. Então, quando você chega hoje, principalmente num outro mercado, e você mostra a patente, você já sobe um degrau. E o Perfeito. segundo ponto que a gente também conseguiu, por sermos uma empresa pequena, e às vezes você está no mercado maior, vamos dar um exemplo aqui no mercado americano. Você vender um produto brasileiro no mercado americano. Uma empresa pequena brasileira vendendo no mercado daquele tamanho. A única forma que a gente encontrou de superar esse desafio foi fazendo parcerias com empresas americanas, aonde a gente cedeu parte da tecnologia e trabalhou num contrato de licenciamento do produto, para que o produto fosse fabricado por uma empresa americana e não por uma empresa brasileira. Caramba, Então, transferiu tecnologia para os Estados isso. Unidos. Tem um equipamento que eu vou mostrar aqui para você que a gente fez essa modalidade. Então, assim, é um equipamento que a gente desenvolveu aqui, fez protótipo no Brasil, fizemos aí em torno de 50 peças a gente produziu aqui com muita dificuldade. E a gente falou, bom, no Brasil a gente vai ter um mercado extremamente limitado. Então, como que a gente consegue avançar com esse produto no exterior, no mercado americano, que é o maior mercado para esse produto nosso? A gente buscou um parceiro, e aí, através desse parceiro, a gente cedeu a tecnologia para esse parceiro, fizemos um acordo, onde o parceiro nos paga royalties desse produto e ele coloca a marca dele no produto e vende o produto no mercado americano. Caramba, Então, foi uma assim, saída. foi uma saída. Eu acho que não basta ter só inovação para criar o produto, tem que ter uma inovação também para a gente poder achar uma solução para o negócio. Sim, Então, assim, a gente também não tem apoio para estar lá, não conseguimos recursos para ter uma certificação do produto lá. O mercado americano é bastante exigente em relação às certificações no nosso segmento. Então, assim, é mais fácil a gente poder abrir mão de certas coisas, mas fazer o negócio avançar, do que a gente morrer com um negócio na mão e isso nunca acontecer nada, nunca virar nada. sim, sim. Então, são alternativas que a gente vai encontrando no meio do caminho para que o negócio consiga avançar, com os desafios que a gente tem no nosso ambiente de negócio aqui. Sim, e que outras possibilidades? Claro, a gente está falando de um perfil, no seu caso, que é um perfil extremamente desbravador, enfim, proativo pra caramba. Mas que outras possibilidades você daria de dica para o cara que desenvolve tecnologia no Brasil para ele galgar trilhar esse caminho? Para você citou uma alternativa super legal. Vou fazer uma parceria com uma empresa nos Estados Unidos, os caras vão produzir, vai virar made in USA e a gente, infelizmente, vai ganhar royalty. Mas, de qualquer forma, não para com o produto na nossa mão, né? Não dorme com o problema. Que outras coisas você poderia sugerir que você já trilhou aí, enfim, que já foi criada para poder, enfim, para poder expandir aí os negócios? Bom, uma das coisas hoje é, obviamente, a internet, né? Você poder mostrar o produto. Então, hoje você tem essa facilidade de comunicar e poder mostrar o produto em diversos idiomas. Uma outra alternativa também que a gente vem trabalhando é você buscar parceiros que queiram vender o seu produto naquele mercado, ou seja, distribuidores ou parceiros comerciais. Daí, nesse caso, a gente fabricaria aqui o produto, o empreendedor vai fabricar o produto no Brasil, ele vai ter uma condição de poder fabricar esse produto aqui e vai vender através de um parceiro comercial. Então, assim, quem vai fazer a parte direta do mercado com o usuário do produto vai ser sempre um representante, vai ser um distribuidor, vai ser um parceiro comercial.
Ou, se esse negócio estiver extremamente maduro, obviamente a empresa tem uma sede nos Estados Unidos, um escritório de negócio nos Estados Unidos que possa avançar, né? Mas eu Sim. vejo que, para o nosso perfil, por exemplo, que é uma empresa pequena, a gente achou mais saudável e mais prático ir com parceiros, ou fabricando, ou comercializando, ou parceiros que pudessem ajudar a desenvolver aquele mercado lá. Perfeito. Ainda em parceria, a gente está falando de parceria no mercado americano, mas você também tem parceria aqui no mercado local de empresas de fora. Você representa empresas de fora. Você até reforçou isso no começo da fala. Uhum. Que tipo de credibilidade você tem que ter para conseguir uma responsabilidade desse nível? Para falar assim, empresa X, ó, você aqui eu gostaria de ter sua apresentação. Qual é o histórico que você teve que carregar para conseguir isso? Eu acho que o primeiro histórico que o pessoal avalia, dependendo do tipo de... No caso do nosso produto, como é um produto bastante técnico, Sim. que envolve o uso em diversos tipos de indústria, é a capacitação técnica para poder suportar o produto. Né? Então, Uhum. assim, o produto ele exige uma condição técnica que, ao momento de vender para o cliente final vai precisar de suporte desse produto. Ele vai precisar Uhum. instalar esse produto, ele vai precisar fazer um ajuste, uma programação nesse produto, né? E aí, essa empresa parceira, eles estão buscando a gente que tem competência técnica para fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Superado a questão do conhecimento técnico, passa a ser um segundo ponto importante, que é a capacidade comercial dessa empresa. Tá. Ou seja, que tipo de clientes essa empresa atende, que tipo de mercado ela consegue atender, que tipo de estrutura ela tem para poder desenvolver negócios nesses clientes. Então, obviamente que o parceiro está interessado em que, uma vez que você tenha condição técnica, você consiga ter também condições de vender o produto, de comercializar o Sim. produto, né? E aí, obviamente, vem todo um trabalho de marketing em cima disso, né? Material Sim. técnico em português, certificações, por exemplo, do Inmetro de alguns produtos. Sim. Então, por exemplo, a gente vende hoje para Petrobras ou para empresas de química. Você tem que ter alguns dos equipamentos tem que ter certificações de Inmetro. Sim. Então, esses parceiros internacionais estão buscando uma empresa que consiga atender essas questões. No Uhum. restante, vamos falar assim, em relação a crédito, ao processo de formar um estoque local, normalmente esses parceiros sempre ajudaram no começo. Legal. Eles têm um determinado subsídio que tem um apoio inicial de falar, olha, a gente vai te ajudar, vai te dar tempo para você pagar as primeiras importações, a gente vai aguardar você formar um estoque desse produto, vamos te apoiar em participação de feiras e eventos, vamos te apoiar com algumas ações de marketing junto. Então, assim, mas eu digo para você que as duas mais importantes coisas foram a questão técnica, a capacitação da empresa e a capacitação comercial. Eu acho que sem isso Sim. aí... E, obviamente, a condição de você se comunicar com a empresa. Exato. Porque a gente já teve casos aqui, por exemplo, que eu precisava de pessoas sendo treinadas pela fábrica, mas eu não conseguia mandar gente fazer treinamento, simplesmente porque as pessoas Não não falo inglês. conseguiam, não falam inglês. Então você vê que são coisas, parecem ser simples, mas elas não são tão simples. Sim, sim. Sim. Imagina, Então, aproveitando só eu acho que é uma pergunta interessante de fazer para você, para pegar sua percepção também. A gente falou bastante sobre as burocracias de empreender aqui no Brasil, de se desenvolver tecnologia aqui. Você acha que isso também abre até uma oportunidade, infelizmente abre uma oportunidade, de que empresas brasileiras que estão acostumadas a lutar nesse ringue possam acabar conseguindo representações de empresas lá de fora, que o cara não consegue chegar aqui no Brasil, não consegue ter vida própria aqui, porque o cara se assusta com o mercado, acaba também sendo até uma oportunidade para a empresa brasileira? acaba porque o que acontece com a maioria dessas empresas onde a gente é parceira hoje, eles não querem também ter essa burocracia de entender como funciona o Brasil. Então, eles querem alguém que já entenda. Né? Sim. Então, tanto é quando a gente vai explicar para esses parceiros como funciona as questões tributárias do Brasil, é difícil de explicar, é difícil de entender, né? É, E às vezes a gente mesmo não consegue entender. Esses sim. dias eu estava discutindo aqui
com o Gustavo, que é a pessoa que cuida do nosso financeiro, sobre a questão do ICMS ST, sobre alguns produtos, né? Você tem que ser PhD em matemática para entender ICMS ST. Sim, não, viu? Loucura. Loucura, Então né? você fala assim, cara, como que eu vou perder tempo entendendo ICMS ST? E dependendo para quem eu vendo, para que estado eu vendo, e dependendo do produto, eu tenho um cálculo diferente. Então eu tenho que ter uma base de dados aqui, um monte de gente dando consultoria, para a gente, de Sim, repente, fazer uma cotação para o cliente hoje. sim, sim, sim. O Novo, o Partido Novo, esse Partido Novo, que é novo, né? Ele entregou um estudo para o Senado para essa questão da reforma tributária, que é bem interessante, que ele fala que para a gente recolher corretamente os impostos, nós temos um custo de 30% a mais, que é por manter Exatamente. consultoria, sistema, ou seja, custa ainda mais o nosso imposto, né? Não é só o que a gente paga. E por mais boa fé que você tenha, você sempre pode estar cometendo um erro. E esse passivo ele é oculto, né? Você não sabe Sim, quando essa conta vai chegar desse erro. E você não sabe nem que você está errando, na verdade, né? sim, sim, Então você sim, fala, meu, é muito difícil isso nesse quesito, né? É isso que eu falo, o ambiente não é bom. sim, Não são as empresas ou os empreendedores, o ambiente é péssimo. sim, Então, vamos sim. falar assim, as empresas que conseguem ainda superar tudo isso, poxa, heróis, né? Heróis mesmo, exatamente. Gente, a gente já está entrando na reta final, passa rápido o tempo aí, né? Mas, pessoal, ainda dá tempo do Legino responder alguma pergunta, se vocês quiserem aí. Eu queria que você falasse agora um pouquinho mais focado na técnica, da questão da automação industrial mesmo, que você falasse um pouquinho de perspectivas desse mercado, perspectivas que estão por vir aí, como você está enxergando esse seu mercado de atuação mesmo. Tá bom, a bola da vez agora, que na verdade não é de agora, a gente começou a ver isso aí lá em 2009, que no passado a gente falava de M2M, que é Machine to Machine, que agora é o IoT, a internet das coisas, né? Então, obviamente que se fala muito dessa revolução ainda, né, de você coletar dados de processos e de coisas e de máquinas, juntar todas essas informações, embutir a inteligência artificial nisso, embutir BI nisso, né, Business Intelligence nesse tipo de negócio. Para quê? Para você aprimorar seu processo produtivo, para você monitorar seus processos de maneira em geral, né? Então, hoje, a gente meio que definiu nosso planejamento estratégico, porque tudo que a gente for fazer no segmento hoje da automação, de alguma forma vai estar focada em você coletar dados de campo, monitorar coisas de campo, no caso da indústria, que é o nosso negócio, Certo? e jogar isso para sistemas de análise, sistemas de Big Data, para que a gente possa realmente melhorar nossa produtividade, você conseguir prever falhas, você conseguir antecipar problemas e você conseguir aí trabalhar com as novas tendências na área Uhum, nossa, pelo menos industrial, que é o machine learning, inteligência artificial uhum, e internet das coisas, né? Então, nosso caminho de automação hoje, ele está focado nisso. Em especial hoje, não muito na área de processamento dessas informações, que isso tem muito mercado já, muitos players grandes trabalhando nisso, mas sim nos sensores, né? Então, vamos falar assim, se a gente tiver hoje uma inovação para fazer, um desenvolvimento para fazer, nosso principal foco está na área de sensores, ou seja, é o elemento final que vai estar captando aquele tipo de informação que você quer levar para o seu sistema de inteligência. Então, resumidamente, esse é o foco hoje do nosso negócio. perfeito. Muito bom. Bom, Lugino, olha lá, o pessoal falando que é fã do CEO, o senhor Lugino, olha aí. Tá vendo só? Muito bom. Gino, acho que só para finalizar aí, até para também não tomar mais seu tempo, a gente já estourou o tempo que a gente havia previamente acordado, eu já estou pagando hora extra já para você, né? É, fala para mim considerações finais aí em relação a mercado e até em relação à sua percepção com a atual conjuntura aí, com o coronavírus, o que você tem de expectativa aí para mercado, enfim, para pós-pandemia? Não, o momento, obviamente, não é fácil, mas isso também não é um privilégio nosso, é um negócio que está acontecendo Global, né? globalmente, né? A gente tem que tirar lições disso, de como a gente pode fazer as coisas de forma diferente. Aí entra muito o processo de inovação.
A gente tem usado muito o nosso tempo hoje para isso. Ou seja, então, a mensagem que eu quero dar é o seguinte: a gente pode ficar chorando em casa dos problemas, mas a gente pode também usar esse tempo para tentar mudar. E inovação está atrelada ao processo. A você criar, você pode ter tecnologia e inovação em processos que você faz no seu dia a dia, né? Eu não vou fazer mais desse jeito, eu vou passar a fazer desse, e vou ver o resultado que isso vai me dar, né? Então, obviamente, eu não vejo dias maravilhosos num curto período, mas eu vejo que outras oportunidades vão vir, né? Ou seja, levantou-se possibilidades de necessidade de mais equipamentos na área médica, novos processos de conduzir certas contingências, enfim, eu acho que isso vai abrir muita oportunidade para muita coisa. Claro. E a gente não pode estar simplesmente só lamentando tudo isso, mas pensando assim, olha, como que eu posso fazer as coisas que eu faço hoje diferente, criando inovação, buscando parcerias e buscando modificar o cenário que a gente vai encontrar ou que está se encontrando hoje pela frente. Show de bola. Muito bom. Bom, o pessoal está te elogiando aqui, Luigino, falando, parabenizando você. A Daniela, beleza, inclusive... Obrigado. Daniela, inclusive, que é uma amiga minha lá de Americana, ela tem uma empresa de manutenção, de instalação de ar-condicionado, ela fala: muitas verdades apresentadas, parabéns pela live, vamos acreditar no nosso país... Opa, subiu aqui. Vamos acreditar no nosso país, que o nosso país tenha melhores condições de investir em tecnologia, qualificação, para a gente, enfim, se desenvolver aí, né? Exatamente, acho que é isso mesmo. Luigino, eu tenho visto, a minha percepção é bem parecida com a sua e com simples coisas a gente consegue reparar um movimento interessante, né? Você sabe, a gente faz às vezes esforço, por exemplo, para movimentar e fazer um evento na associação comercial para encher lá uma sala com 70 pessoas numa quinta-noite, por exemplo. E às vezes dá 60 pessoas, 70. E uma live que a gente não divulga tanto, a gente não se esforça tanto, a gente vê números muito mais expressivos de pessoas que participam, 100, 120 pessoas. Então, existe um movimento, na verdade, que está nascendo, uma nova condição de ambiente, de coisas que estão surgindo, que talvez estão aí as oportunidades que a gente precisa enxergar, né? De coisas simples ao mundo industrial, ao mundo da tecnologia, enfim. Acho que a gente pode também tirar a lição, um proveito de entender que a indústria nacional também é importante, né? A gente precisa ter uma indústria nacional, porque, extremamente importante. Afinal de contas, países que têm indústrias nacionais fortes conseguem hoje substituir processo produtivo para produzir álcool gel, né? Então tem uma indústria forte que fabrica outras coisas, vai lá e faz álcool gel agora, enfim, faz máscara. Quando você perde a indústria nacional, você vê o tamanho da necessidade, né? Infelizmente, a gente precisa às vezes passar por algum tipo de dificuldade nesse nível, né? Mas queria te agradecer aí, Luigino. Foi show, obrigado, acho que... Mário. Obrigado a você. Acho que não preciso nem comentar aí, porque o pessoal já está elogiando. Então, obrigado pelas suas contribuições. Foi um prazer te ouvir por esses 50 minutos quase que a gente já está falando. O prazer foi meu. Achei super legal a sua iniciativa. Venho acompanhando as lives que você tem feito com diversos profissionais de diversos setores. Acho que isso aí realmente é uma inovação que você acabou de fazer, né? Você está fazendo uma inovação, né? Ou seja, como que a gente consegue compartilhar conhecimento, ideias, discutir diversos assuntos de diferentes segmentos comerciais, industriais, para que a gente possa evoluir como nação, como empresa, como indivíduo, né? E tentar trazer, levar para a sociedade algo melhor, né? Uma coisa que eu sempre falo, e eu também quero deixar essa mensagem aqui, que eu acho que isso aí é muito importante. Quanto mais viajo, Mário, eu já viajei muito, quanto mais eu viajo, mais eu gosto do Brasil. E mais verdade. Eu acredito que esse país aqui realmente é o país do futuro, mas esse futuro precisa chegar. Só esse detalhe. A gente está envelhecendo, né? Não vai dar para desfrutar disso, né? É exatamente legal. Isso. Luigino, eu queria agradecer mais uma vez. Então a live do Luigino, para quem chegou tarde, não pegou o começo, não pegou parte, vai ficar disponível aqui no meu store por 24 horas e depois eu vou jogar ela no YouTube também. Compartilhe o link com o Luigino para que vocês possam ouvir ela na íntegra aí depois. E, enfim, assistir depois e, enfim, entrar em contato com o Luigino aí se tiverem alguma dúvida. Inclusive o Instagram do Luigino está salvo nos meus stories, quem ficou com alguma dúvida, quer uma mentoria gratuita, né, Luigino, sobre tecnologia? Sem problema.
Manda um direct aí. Manda um DM aí. Não, mas é isso aí. Obrigado, Ligino. Boa noite para você aí. Prazer falar contigo mais uma vez. Valeu. Um abração, Mário. Muito obrigado. Obrigado para todos aí. Até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau.